Amém? Então diz o texto, Jeremias 18, verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir assim com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Verso 12, irmãos. Mas eles responderão: não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Senhor Jesus, obrigado pelo texto que lemos, pela palavra que acabamos de abordar. Que o Senhor ministre o nosso coração, que o Senhor fale com cada um de nós. Que seja um tempo proveitoso na sua presença, que o Senhor venha, Deus, trabalhar em nós e através de nós. Que a tua palavra não volte vazia, mas antes ela cumpra o propósito pelo qual é enviada nessa noite. Derrama sobre nós a tua graça, o teu poder. Trabalha em nosso coração nessa noite, Jesus. Espírito Santo, me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com clareza, simplicidade e autoridade. Esteja comigo em todo o tempo, doce Espírito Santo, e que essa noite seja para a honra, louvor e glória do seu nome. Amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, nós vamos falar no mês de março sobre o oleiro e sobre, o nosso texto base vai ser essa passagem do capítulo 12 de Jeremias, e nós vamos falar sobre algumas coisas importantes que Deus comunicou, quis fazer, fez com essa nação. Eu quero me ater a vocês hoje no verso 12, e eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse verso, ele mexeu comigo, irmãos. A bispa falou: o que você vai pregar amanhã? Eu falei: amor, um negócio que eu não queria, um negócio que eu não estava muito afim, mas se o Senhor deseja, irmãos, quem somos nós para impedir o agir de Deus? E, irmãos, eu comecei já nessa semana a meditar nessa passagem, nesse texto, mas eu não consegui sair do verso 12. E eu pensava apenas nesse verso, e sobre esse verso eu me debrucei, e sobre esse verso eu quero compartilhar com vocês. Deus fala com Jeremias, e Deus diz a Jeremias: Jeremias, vá à casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Então Deus diz a Israel que aquilo que ele quer destruir, ele destrói, e ele para a destruição caso haja uma ação de arrependimento. E se ele quer abençoar alguém não faz aquilo que ele deseja, ele também de alguma maneira, ele volta atrás naquilo que ele disse que iria fazer.
Antes de começar a entrar na mensagem, irmãos, eu quero fazer um pano de fundo daquilo que é o texto e, para a gente entender por que o Senhor estava falando isso, tá? Mas antes eu queria trazer algumas versões para você. A versão que nós acabamos de ler, NVI, o Senhor disse assim: o Senhor trouxe a Jeremias uma sentença e o Senhor trouxe a resposta que o povo daria daquilo que o profeta falaria. E o Senhor disse assim: eles vão responder, não adianta. Na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim: mas eles dizem, não, é inútil. Na Almeida 21, eles dizem assim, mas eles dizem, não há esperança. Na Bíblia, a Mensagem, eles dizem assim, eles vão dizer descaradamente. Pastor, por que você traz essas versões? Para mostrar para você que não importa a palavra, o povo não queria ouvir o que Deus tinha para falar. Não importa, irmão, se era a expressão não adianta, é inútil, não há esperança, vão dizer descaradamente. O que de fato é, irmãos, é que eles não queriam ouvir a palavra do Senhor. Jeremias é um jovem, irmãos, que nasceu cerca de 600 anos antes de Cristo, filho de Euquias, um dos sacerdotes de Josias, no reinado de Judá. A Bíblia diz, irmãos, que ele, por volta de 17 anos, Deus o chamou para cumprir o seu propósito como um profeta de julgamento, de sentença. Irmãos, e a Bíblia diz lá no capítulo 1, do verso 4 ao verso 10, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta às nações. Mas eu disse, Jeremias falando, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Deus dá essa autoridade a um jovem. Deus envia um jovem, irmãos. Deus usa um jovem para falar com uma nação que precisava ouvir os julgamentos de Deus. Jeremias profetizou, irmãos, no reinado de Judá por cerca de 40 anos. Em sua grande maioria, ele trouxe sentenças à nação de Judá por sua rebelião, apostasia e idolatria. Jeremias profetiza em 3 principais reinos: Josias, Joaquim e Zedequias. A Bíblia diz, irmãos, que o reinado de Josias acontece quando ainda ele é muito jovem. Josias assume o trono com 8 anos de idade. E a Bíblia diz então que ele começa a reinar. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 34, verso 1, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia conta, irmãos, que Josias entendeu e compreendeu o que Deus queria. A Bíblia diz que quando Josias se dispôs a reconstruir o templo, Euquias encontra
o livro da lei. E a Bíblia diz então que Ilquias envia o livro da lei a Josias. E a Bíblia diz que quando Josias lê o livro da lei, ele rasga as suas vestes, cobre-se de cinza e começa a lamentar e se arrepender, porque o que o livro dizia, ele olhava para a nação e via: estamos fora daquilo que Deus está nos pedindo, nós não estamos seguindo os preceitos, as leis, os mandamentos do nosso Deus. Então Josias, irmãos, ele coloca um prumo e ele coloca a nação em ordem. Então ele derruba os postes dos ídolos, ele acaba, irmãos, com os sacrifícios oferecidos a outros deuses, e ele começa, irmãos, a destruir todos os altares que existiam na nação de Judá, por causa da transgressão desse povo. A Bíblia diz que esse menino com 8 anos de idade, irmãos, já entende e compreende o que Deus espera dele como um rei. Então ele, a partir, irmãos, do seu reinado, ele começa a colocar em ordem a casa do Senhor, não apenas a casa, mas toda uma nação, para que agora ela não ande mais segundo os costumes dos ímpios, dos carnais, dos idólatras, dos malfeitores, mas agora conforme diz a lei de Deus. E eu quero deixar um lembrete para você: se você quer andar debaixo da vontade de Deus, se apegue à palavra de Deus, ande conforme a palavra de Deus, e Deus terá prazer na sua vida. Deus não se importa se você usa roupa de marca, perfume importado e anda, irmãos, com joia. O que Deus está avalizando o seu coração é se ele está em conformidade com a palavra de Deus. E quando Josias lê a lei, ele olha para a nação e diz: nós estamos transgredindo as leis de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, verso 20, que Josias colocou as coisas em ordem, irmãos, que ele terminou o seu trabalho. A Bíblia mostra, irmãos, que no coração de Josias surge um orgulho por aquilo que ele havia feito, por aquilo que ele havia conquistado, realizado. E a Bíblia diz que quando ele termina tudo, que ele coloca Judá em ordem, que ele coloca a nação em ordem, que ele restabelece o templo do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que ele ouve que um rei do Egito, chamado Neco, está atacando uma cidade vizinha. E a Bíblia diz então que Josias vai até esse rei para atacá-lo, e esse rei diz: Josias, não me ataque, porque eu não estou atacando você, eu estou atacando outra nação que Deus me permitiu atacar. A Bíblia diz que Josias não aceita aquilo que Neco fala, então ele, irmão, se veste como um dos soldados e ele entra na batalha, e a Bíblia diz que ele é atingido, então morre. Nós precisamos, irmãos, cuidar da nossa vida para a gente não perder a nossa carreira no final dela. Tudo porque fez algo que Deus não o pediu para fazer. Morre Josias, então Jeocás assume o trono. E Jeocás reina o trono de Judá por apenas 3 meses. Então ele é destronado por esse mesmo rei que agora atacou Josias. A Bíblia diz então que com 3 meses Neco destronou Jeocás. Então agora vem Jeoaquim, que reina, irmãos, por 11 anos e faz agora o que o Senhor reprova. A Bíblia diz então que Jeoaquim morre, e agora Joaquim, com 18 anos de idade, assume o reinado e reina apenas por 3 meses. Por quê? Porque fez o que o Senhor desaprova. E então, irmãos, vem o último rei, Zedequias, que tinha 21 anos, e a Bíblia diz que ele reinou por 11 anos, até que o cativeiro babilônico chegou para uma nação que tinha um coração obstinado, endurecido, rebelde. A Bíblia diz que Zedequias fez o que o Deus reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias. O que é isso, irmãos? Um coração endurecido. O que é isso? Um coração obstinado.
Esse é o contexto que Deus levanta o profeta Jeremias para trazer julgamento sobre a casa de Judá. Reis, irmãos, que eram reprovados aos olhos de Deus, homens que lideravam nações, irmãos, e reprovados estavam diante daquilo que Deus queria, porque não estavam pautados na lei do Senhor. O escritor Farley disse: nunca foi imposto sobre um homem mortal fardo mais esmagador. Em toda a história da raça judaica nunca houve semelhante exemplo de intensa sinceridade, sofrimento sem alívio, proclamação da mensagem de Deus e intercessão incansável pelo povo. A tragédia da sua vida foi esta: pregava a ouvidos surdos e só recebia ódio em troca do seu amor pelos compatriotas. Essa era, irmãos, a condição de Jeremias, um profeta jovem que Deus levantou para trazer juízo a uma nação. A Bíblia diz que Jeremias chorava por causa das sentenças de Deus. A Bíblia diz que Jeremias clamava em favor do povo. A Bíblia diz que Jeremias sentia a pressão daquilo que Deus queria trazer como julgamento, mas havia um povo de coração obstinado que não queria ouvir a voz de Deus. Não se dobrava, não se curvava. E agora eu quero entrar no texto que nós acabamos de ler. E o Senhor disse: mas eles responderão: não adianta, continuaremos os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Irmãos, essa palavra pegou comigo, irmãos. Corações intransigentes, irmãos. Corações endurecidos, corações imutáveis, corações que não abrem concessões para Deus falar com Ele, para Deus agir, para Deus quebrar, para Deus mover. Corações que rejeitam a voz de Deus, irmãos. Deus está falando com você e a resposta é: não adianta, eu não vou ouvir, eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer, ainda que seja diante do meu coração mau. Um coração obstinado não muda, não aceita uma palavra do Senhor. Um coração intransigente, irmãos, Deus está falando e você está dizendo: não, é inútil. Descaradamente, como diz a Bíblia, a mensagem, descaradamente você diz: não quero ouvir o que o Senhor tem para me falar. Irmãos, eu estava pensando esses dias sobre as nossas pregações aqui, irmãos. Eu quero dizer para você que nós não vamos deixar de pregar a palavra de Deus para massagear o teu ego. Não, irmãos. Esses dias eu falava com uma pessoa e eu falei que quem vai dar conta desse altar, irmãos, é eu e a Bispa Fran. Quem vai apresentar essa igreja diante do Senhor é eu e ela, e eu não posso negligenciar o que Deus está nos pedindo para fazer. Irmãos, o contexto dessa nação é de um Deus que quer mudar o curso da vida deles, mas eles não querem. Deus quer fazer na tua vida e você não quer. Não é por causa dos outros, irmãos. Cada um vai seguir o desejo, o plano do seu próprio coração. É você. Pare de culpar o próximo. Pare de culpar o que estão à volta, irmãos. Corações obstinados não conseguem, irmãos, ouvir a Deus. Todo obstinado, irmãos, é aquele que insiste em conseguir seus objetivos
mesmo quando advertido dos riscos e perigos. Vou repetir: obstinado é aquele que insiste em conseguir seus objetivos, mesmo quando advertido dos riscos e perigo. Deus está falando veemente ao seu coração, e você continua insistindo em seguir da sua maneira. Até quando? Obstinado é aquele que não se submete à vontade de Deus, persiste em conseguir seu objetivo de realizar a sua própria vontade, segue o seu caminho, mesmo quando isso contraria a vontade de Deus, é caracterizado pela teimosia, birra de alguém que não se deixa convencer facilmente. Não adianta falar, não vai mudar. Não adianta, irmãos, através da palavra, da pregação, do amor, da insistência, há um coração endurecido, mas Deus quer quebrar teu coração hoje. Irmão, você não abre concessão, você não permite, você não deixa, irmãos, uma frestinha. Você não aceita ninguém falar, você não aceita ninguém opinar, você não aceita ninguém dar um conselho, irmãos, você é intransigente. Você não abre uma pequena concessão, você não dá, irmãos, uma oportunidade, uma chance de mostrar, de fazer e de receber algo diferente. Você está sentado em cima dos seus planos, da sua decisão, e ninguém te tira dali. A nação experimentou a bondade, a misericórdia, a graça, a provisão, o cuidado, a prosperidade de Deus. E agora eles estão com o coração endurecido por causa dos seus pecados e das suas próprias vontades. Irmãos, Deus quer mudar a tua história, mudar quem você é, mudar, irmãos, a tua essência talvez, mas você não muda, você não deixa Deus entrar, você não deixa ninguém acessar, você impede as pessoas te ajudarem. Você está definhando, secando, adoecendo, apodrecendo por dentro, mas bate a mão na mesa e diz: ninguém vai entrar. Deus estava falando ao Jeremias: Jeremias, vai lá e diga àquela nação que se eu amaldiçoar, amaldiçoo, se eu abençoar, abençoo. Então se eles se arrependerem do pecado, eu vou abençoar. E o povo estava portado, parado e pensando: nós não vamos mudar. Até quando, irmãos? Até quando vamos seguir assim? Até quando não permitiremos Deus trabalhar em nós? Ainda que seja nos moendo, ainda que seja nos moldando. Até quando, irmãos? Até quando vamos resistir àquilo que Deus está nos pedindo? Até quando? Até quando negligenciaremos a voz de Deus através dos seus santos? Não há, irmãos, o que um pastor faça se uma ovelha não quiser abrir o coração. Não há conselho que mude a tua vida se você se manter posicionado dentro da sua própria vontade. E não adianta se queixar a Deus. E não adianta reclamar que as coisas não dão certo, que a vida não vai para frente, que é sempre essa nhaca. Não adianta. Abra o seu coração, escute a voz de Deus, e Ele vai mudar a sua história.
abra uma concessão, irmãos, para Deus, por favor. Deixe Deus moldar você. Ele fala para o profeta Jeremias: veja lá o oleiro. E Jeremias olha para o oleiro e fala: Senhor, ele estava moldando o vaso, e aí por alguma situação esse vaso ele desformou, perdeu a forma. E aí Jeremias, o que o oleiro fez? O oleiro pegou o barro de novo e começou a trabalhar novamente. Jeremias, será que não é assim que eu quero fazer com vocês? Ainda que você esteja deformado, sem forma, eu posso pegar você, formar você, construir você e colocar em você uma forma. Mas um coração obstinado, endurecido, Deus não pode formar, irmãos, dar forma. Capítulo 19 diz que Deus quebra. Enquanto você permite Deus agir, o seu barro está mole e Deus está moldando você. Mas quando você endurece o coração, irmão, não tem, quebra. Há 4 coisas, irmãos, que um coração obstinado manifesta. A primeira delas é a desobediência. Porque não importa o que Deus fale, você vai continuar desobedecendo aquilo que Ele está pedindo. Um coração obstinado é um coração desobediente, irmãos. Ele não aceita conselho, palpite, seja o que for, irmãos. Palavra profética, profecia. Lê a Bíblia, irmãos, vê o versículo falando, rasgando teu coração, você pega e fecha a Bíblia. Não, Deus não está falando. O que eles dizem no versículo 12? Coloca lá, Amandinha. Mas eles responderão. O que eles vão responder, irmãos? Sabe quando você diz assim, ó, se você fizer isso, vai mudar a circunstância, as coisas. Se você agir assim, ó, pela palavra de Deus, Deus vai mostrar que você tem que fazer isso. Ó, se a gente entender o que é vida cristã, o que é ser um cristão, o que é professar a fé em Jesus Cristo, nós precisamos fazer isso. Sabe o que a pessoa diz no final da conversa? Não adianta, eu não vou fazer. Eu não quero. E não há o que faça, irmãos, não vai fazer. Por quê? Um coração obstinado. Um coração intransigente, que não abre concessão. Um coração que não aceita, irmãos, não recebe, está fechado. Deus está nos falando constantemente, diariamente, a cada culto, Deus está nos falando, irmãos. Então o profeta diz para eles, e eles dizem, não adianta. A gente quer viver do jeito que a gente vive. Irmãos, não seja assim, irmãos. Deixe Deus moldar você. Deixe você ganhar forma da maneira que Deus quer. Pastor, mas é dolorido demais. Mas no final, irmãos, é bom demais. Pastor, mas é difícil demais, é muita renúncia, é muito não, dói demais, mas e como é que eu fico nessa história? Mas e tudo o que eu disse, o que eu penso, o que eu quero, não interessa, irmãos, é Deus que está moldando você.
Não seja um crente desobediente. Não diga para Deus: Senhor, é inútil o Senhor falar. Não diga para Deus descaradamente: Senhor, não quero. Não faça isso, irmãos, não faça isso. A segunda coisa de um coração obstinado, irmãos, é a incredulidade. Talvez poderia descer Deus, irmãos, como desceu a Moisés, e o povo não acreditaria. Irmãos, Deus usa as pessoas, as situações, os cultos, as células, os encontros. Deus usa, irmãos, o teu trabalho, as coisas à tua volta, mas não adianta, você é um incrédulo, você não crê no que Deus está falando. Eles disseram, irmãos: nós vamos seguir os nossos próprios planos. Nada do que vem fora do que está aqui, eu vou fazer. É inacessível, irmãos. Ontem, pastor Aval, eu estava no Inflame, e aí teve um momento, irmãos, de busca do Espírito Santo. E eu estava ali: Senhor, enche esses jovens. Senhor, derrama sobre esses jovens. Senhor, vem sobre esses jovens. Senhor, faz eles falar em línguas, faz eles ter experiência sobrenatural. Eu estava ali, pastor Aval, e pedindo pelos jovens. Irmãos, de repente, veio uma presença no meu coração, no meu corpo, irmãos. Eu não consegui me segurar, irmãos. Eu comecei a chorar e a chorar. Eu falava: Deus, eu estou pedindo para eles o Espírito Santo, mas é você que precisa. E Deus começou a me encher, irmãos, e eu chorava, eu só chorava, porque o Espírito Santo me constrangia, irmãos. A santidade, a graça, a misericórdia, o amor, e em mim, irmãos, o pecado, irmãos, em mim a sujeira, em mim a minha humanidade, em mim a minha desobediência, em mim, irmãos, as minhas coisas falíveis, mas nele o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, e ele me enchendo, irmãos. O que é isso, irmãos? Um coração aberto, um coração que deixa Deus acessar, irmãos. Deus quer acessar, mas você não acredita que Deus está movendo, que Deus está fazendo, que Deus está falando. Você está incrédulo dentro da igreja, irmão, sem crer que Deus pode ainda se manifestar. E eu preciso terminar. Primeira coisa, desobediência. Segunda coisa, incredulidade. Terceira coisa, irmãos, impaciência. Um coração obstinado não tem paciência para ouvir o que Deus tem para falar, irmãos. Ele não senta para ouvir, ele não presta atenção para entender o que Deus está falando, irmãos. Ele não gasta tempo para meditar, para remoer, para deixar Deus entrar e fazer o que precisa. Rapidamente ele sai, rapidamente ele dá uma resposta, rapidamente ele foge, irmãos. Um coração obstinado não tem paciência para ouvir Deus falar, irmãos. Você senta com a pessoa e ela já quer terminar o assunto, e ela já quer fugir do assunto, e ela não quer confrontar aquele assunto, e ela não quer se importar com esse assunto. Por quê, irmãos? Porque o profeta foi dizer, e deles já tinha a resposta na ponta da língua. O profeta foi falar e já tinha uma resposta pronta dentro do coração. Não adianta falar, nós não vamos fazer o que o Senhor está pedindo. Um coração obstinado, irmãos, impaciente. Não se deixa moldar e não se espera moldar. E por último, irmãos, deixa o texto ali, desobediência,
incredulidade, impaciência. E por último, irmãos, orgulho. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Estou interessado no que você tem que falar, não. Para mim não importa. Quero nem saber. Não, mas Deus está falando. Não, eu vou seguir o meu plano. Eu vou seguir o que eu quero seguir. Eu decidi. Eu escolhi. É isso que eu quero. Orgulhoso, irmãos. Não aceita. Senhor, não adianta falar. É desse jeito que eu quero. Mas você vai morrer, não tem problema. Mas você vai se quebrar, não tem problema. Mas você vai se destruir, não tem problema. Mas você vai se arrebentar no final, não tem problema. Eu não quero saber o que Deus tem para mim. Eu não quero saber o que Deus pensa de mim. Eu não quero saber o que Deus está falando para mim. Eu vou seguir os meus maus desejos, os meus planos que eu tenho formado. É assim que é a minha vida, é assim que eu sou. Mariela, Gabriela, sei lá o nome dela. Um coração orgulhoso que não aceita ajuda. Um coração orgulhoso que não aceita um bom conselho. Um coração orgulhoso, irmãos, que não deixa Deus te moldar. Um coração obstinado, endurecido, sem concessões. O Saraval estava preocupado em pregar, porque esse era o tom da pregação. Irmãos, tem como pregar isso aqui falando diferente? Ah, Bispa Fran, coração durinho, né, amiga? Ai, que dó de você, coração durinho, você não vai mudar, né? Ah, mas Deus está com você, amiga. Deus vai te ajudar, Bispa Fran. Esse coração duro aí não é nada. Tem como pregar assim, irmãos? Dá para massagear o teu ego? Falar, não, queridão, fica tranquilo, nós estamos em 2025, as coisas mudaram. O teu olho viu, o que você sentiu o cheiro, o que você tocou, Deus vai te dar. Não, irmãos, Deus quer um coração simples, humilde, quebrantado, para que Ele possa fazer a sua obra. Para que Ele possa acessar, moldar, transformar, mudar quem você é. Esses dias o negócio pegou lá em casa, pastora Val. Fizemos uma reunião nós dois. Famosa DR. E acaba a reunião. E chega a noite, e qual é a oração, irmãos? Deus, quebra o meu coração, para que eu possa amar cada vez mais a minha esposa, cuidar dela. Senhor, quebra o meu coração, porque eu não estou sabendo comunicar o que eu sinto por ela. Eu sou meio grosso, meio bruto, não sou mal educado, irmão, mas eu te amo, é longe de mim, eu preciso trabalhar isso, irmãos. E Deus, eu falo, Deus, entra aqui e me molda, Senhor, quebra quem eu sou. Um coração, irmãos, que aceita o cuidado de Deus, a repreensão de Deus, o molde de Deus. Até quando vamos viver assim, irmãos? Com um coração obstinado? Esses dias eu falava com uma pessoa, irmãos, e eu falei, você vai ter que pedir perdão, porque ela convive na mesma igreja,
Essa outra pessoa, ela frequenta a mesma igreja que você vai ter que pedir perdão, e daí? Não, pastor, isso não. E aí, irmãos, o que eu tive que falar? Eu falei, quem que é você? O que nós estamos conversando aqui? Como é que é a tua história? Você precisa ou não precisa da graça, da misericórdia de Deus, que Deus te alcança? Preciso, pastor. Eu falei, é do mesmo jeito o outro. Precisa da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, igualzinho você. Nós não somos diferentes, irmãos. A diferença está no nosso coração. É que uns querem e outros não querem. E não há o que Deus faça, irmãos. Você não muda, e esse é o problema. Pode cair fogo do céu, irmãos. Você está apático, isolado. Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Eu queria terminar dizendo para vocês, irmãos, que eles tiveram a oportunidade. Deus estava disposto a mudar o curso da vida deles. Então Deus levanta o profeta Jeremias para alertá-los e dizer a eles: gente, volta para mim, gente, se arrepende do seu pecado, gente, eu quero abençoar vocês, eu quero fazer de vocês uma nação conhecida pelo Deus que vocês servem, eu quero que vocês me honrem, que vocês voltem o coração para mim. Mas, irmãos, um coração obstinado está fechado para o novo. Um coração obstinado não quer mudança. Um coração obstinado, ele não se abre, irmãos, para viver uma transformação de vida. Do jeito que tá bom. Um coração obstinado, irmãos, não discerne a sua própria condição. Não, eu estou bem, pastor. Irmãos, está nada. Não, está tudo certo, pastor. Está nada. Não, aqui não precisa de nada, pastor. Estou me virando. Está nada, irmãos. Um coração obstinado, um coração intransigente, um coração, irmãos, endurecido, ele não reconhece a sua atual condição. Ele enxerga e diz que está tudo bem, que não precisa mexer com nada, que não precisa fazer nada, que do jeito que está certo. Não, irmãos, é um coração obstinado. Um coração obstinado, irmãos, desqualifica a voz de Deus. Um coração intransigente, endurecido, irmãos, ele não reconhece que Deus está falando. Ah, quem está falando aí é o pastor Luizinho. Não, você acha que Deus ia usar aquela moça no terminal para falar comigo? Capaz. Não, Deus não ia usar o Uber para falar comigo. Tá louco? Não, eu não ia perder o ônibus e ter que andar a pé para eu ler uma placa dizendo que Deus me ama. Não, Deus não está falando comigo. Não, é impossível. A gente desqualifica a voz de Deus, irmãos. A gente não discerne, a gente não compreende, a gente não recebe a voz de Deus. Ontem, quando o Espírito Santo falou, é você que precisa, então eu falei, então, enche aqui, vai, eu quero. Se é eu que preciso, derrama. E aí, irmãos, Deus me encheu. E daí eu olhei aqueles jovens, e eu falei, Deus, e agora? Agora ele falou, agora você compartilha o que você tem. E aí, irmãos, eu saí orando pelo jovem. Um coração quebrantado, um coração que discerne a voz de Deus. E eu não sou melhor que você, não, irmãos. Eu só tenho um desejo que Deus faça o que Ele precisa fazer na minha vida. E por último, irmãos, um coração obstinado não abre mão dos seus deuses, ou seja, dos seus próprios desejos. Um coração obstinado, irmãos, ele nunca vai renunciar àquilo que ele quer. Não adianta, irmãos. E eu queria dizer para você nessa noite, irmãos, para encerrar. Se Deus está falando com você, se Deus está usando a igreja para falar com você,
Se Deus está usando a célula, o teu líder de célula, se Deus está usando o teu pastor, se Deus está usando a própria palavra dele, se Deus está usando uma canção, se Deus está usando uma pessoa estranha, eu quero dizer para você, abra o teu coração e deixe Deus moldar você. Não importa o que você viveu até hoje, não importa o que você experimentou até hoje, não importa as suas frustrações, decepções, não importa o teu sofrimento, Deus pode mudar tudo isso. Não importa. Apenas abra o seu coração, apenas esteja disposto e diga a Deus, faz conforme o Senhor quer. Deixe Deus moldar você, trabalhar em você. Irmãos, deixe Ele fazer o que precisa fazer. Abra o teu coração. Pare de resistir. Pare de resistir ao Espírito Santo. Pare de resistir à voz de Deus, irmão.